E aí pessoal, tudo bom, tudo tranquilo? É o Bássaro com mais uma aula de sistema de controle e sistema de mecanismo. O objetivo dessa aula, na verdade, né, apesar de estou aqui trabalhando, né, ou pelo menos usar o sistema de levitação magnética como pretexto, né, é estudar um pouco mais sobre representação em espaço de estados, como é que o MATLAB trabalha com isso, certo? Tem algumas observações que eu tenho que fazer sobre essa representação. Então, parte do maglev a gente já viu, mas só relembrando, né, basicamente, nós vamos trabalhar com maglev unidimensionalmente. Então, uma das ideias é você ter uma bobina, certo? E uma esfera metálica, tá? E eu quero, na verdade, então, equilibrar essa esfera metálica, manter ela numa posição de equilíbrio, certo? Aplicando no controlador, por exemplo, o PID. Tá? Então, de uma maneira, né, mais, vamos dizer assim, né, mais completa, o que você tem? Você tem uma bobina, então a corrente, você tem uma etapa de potência e uma Arduino aqui, pessoal, ó, certo? Vamos dizer assim, gerenciando todo o sistema, né? Ele vai, na verdade, ter embutido o meu sinal de referência, ou seja, a posição que eu quero manter essa esfera, certo? Aqui eu vou ter sensores, né, que vão dizer qual é a posição dessa esfera, então ele vai reunir todas as informações. Eu vou montar o meu controlador PID nele, tá? O que ele vai fazer basicamente é controlar corrente na bobina, campo magnético, força magnética para tentar compensar a força gravitacional. Legal? Então, basicamente, não é uma coisa extremamente complicada, mas é um sistema extremamente instável. Isso é uma coisa legal, um desafio legal, né? Dá para trabalhar com vários tipos de controladores aí, fazer várias brincadeiras. Inclusive testar, né, qual deles gera o menor consumo, né, o menor consumo energético para a gente fazer esse trabalho. Legal. E na verdade, como é um sistema de várias equações, então ele terá pelo menos uma entrada e duas saídas. Então, quando eu for modelar, eu vou modelar em espaço de estados. Tá? Então, basicamente, né, quais são as equações dinâmicas desse sistema? Então eu tenho uma variável de entrada, certo? Que é a tensão que eu vou aplicar. Se eu quero corrente, né, eu tenho que ter tensão, tá? O sistema, senhores, é um sistema de terceira ordem, eu vou mostrar, tá aqui, ó. São três equações, tá? Quais são as equações? A equação para a bobina, para o solenoide. Então a tensão de entrada é RI ddt de L de ZI. Então lembrar que nós já discutimos maglev aqui. Tá? O grande problema é que a indutância não é constante. Tá? Geralmente a gente coloca por um indutor, né, LDT DDT de I. Aqui não é o caso, tanto a corrente, né, como a indutância dependem do tempo aqui, depende de posição. Legal? E aqui que está o grande problema, né? Por isso que essas equações, um dos motivos delas não ser linear está aqui. Certo? A força magnética, senhores, é menos L02, né, I quadrado, tá? Isso aqui é a força magnética. E a que depende da corrente e da posição, certo? E a Newton aqui, né, ó, certo? Resultante, certo? Sendo massa vezes aceleração, certo? MD2 e DT2, força-peso, certo? E aqui a força magnética. Esse sinal positivo aqui, senhores, obviamente deveria ser negativo, só não coloquei porque aqui tá, né, ó, o sinal negativo está embutido aqui nessa força Fz, tá? Mas poderia considerar o módulo aqui e aqui negativo, certo? Então tem três equações, então terceira ordem, tá? Já que elas são de ordem 1, né, aqui, ó. Bom, se você não considerar mesmo assim, ó, segunda ordem, né, e aqui tem uma primeira ordem, então você tem uma de terceira ordem, certo? Então, o meu sistema vai ter que ter pelo menos três variáveis de estado. E eu vou querer, na verdade, duas saídas aqui no caso, tá? Poderiam ser três, mas pelo menos duas. Posição e corrente. Tá? Eu tenho, porque, na verdade, a posição depende da corrente. Tá? Legal? Então, eu escolhi essas duas minhas variáveis de saída. As definições aqui, né, senhores? Tensão, V a tensão aplicada, é resistência do meu solenoide, corrente, indutância do solenoide, corrente, né? Essa é a força magnética, L0 é a indutância magnética,
certo? Na posição de equilíbrio, aqui é corrente, posição e o A é uma constante, tá? Arbitrária a ser determinada, certo? Aqui então é a posição e massa onde tem M aqui, tá? Então todas essas equações são lineares, então, tá? Então o que eu mostrei para vocês? Um dos truques, senhores, é escolher uma posição de equilíbrio, né? E apesar, se vocês estão lembrados, né, ó, do comportamento da indutância, o comportamento da indutância em função de distância será algo assim, né? Tá? O que eu vou fazer é escolher uma posição de equilíbrio, um Z0, e vou imaginar que nessa posição de equilíbrio, ó, ou em torno da posição de equilíbrio, né, gente? Ó, em torno da posição do equilíbrio. Então, ó, Z0 mais um ΔZ e aqui um Z0 menos ΔZ, certo? Em torno da posição de equilíbrio, eu posso considerar, certo, esse comportamento de Z linear. Tá? Então é isso que eu vou fazer, certo? Então, linearizando as equações em torno da posição de equilíbrio Z0, podemos escrevê-las na forma matricial, ou seja, representar na forma de espaço de estados, tá? Quais foram as minhas variáveis de estado que eu escolhi? Posição, certo? Corrente e a derivada da posição, portanto, velocidade, tá? Quais são as derivadas? A evolução temporal. Então, ó, x1 ponto, né? Eu posso até tirar isso aqui, é o z, ou seja, né? É o próprio x2, certo? x2 pontos é a derivada segunda, isso aqui é a aceleração, joia, lembrar que isso é velocidade, e x3 é di dt. Tá? Então, ó, x1 z, posição, x2 dz, velocidade, né? E x3 aqui a corrente. Substitui, pessoal, nas equações, monta, né? Na forma matricial, você vai ficar com x ponto, x2, x3, 0, 1, 0, K2 sobre M, 0, menos 1 K1 sobre M, 0, 0, menos R sobre L, x1, x2, x3, 0, 0, 1 sobre L, U. Tá? E a saída, então, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 1, x1, x2, x3. Escrevendo isso em termos das variáveis de estado, talvez fique mais fácil, né, a gente entender. Então aqui ó, você tem a evolução temporal, né, meninos? Ó, x1 ponto, x2, x3. A matriz A, tá? Então ó, isso aqui é a minha matriz A, certo? 0, 1, 0, K sobre 2, 0 menos K1 sobre M, 0, 0 menos R sobre L. Quais são as minhas variáveis? Então, ó, posição, certo? Ó, Z ponto, que é velocidade e corrente, tá? E aqui a minha tensão de entrada. Então, 0, 0, 1 sobre L. Legal? A saída aqui, ó, se quiser escrever dessa forma, fica mais tranquilo para vocês, sei lá, né? Mas, ó, 1, 0, 0, assim, né? Ó, só para retornar, para a gente não se esquecer, né? Ó, essa é a minha matriz B. E essa aqui é a minha matriz C, certo, gente? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Se ela fosse escrita desse jeito, ó, se eu multiplicar a linha por coluna, pessoal, né? Ó, certo? O Y1, tá? A minha primeira saída daria posição. O Y2, minha segunda saída, daria velocidade. E a terceira corrente. Geralmente o que a gente faz? A gente zera isso aqui, ó, tá? Isso aqui fica 2. Então eu fico com duas saídas, tá? Mas se quiser as três, se quiser, moçada, ó, zerar isso e ficar com uma única saída, não tem problema nenhum, né? Eu posso escrever o meu Y da seguinte maneira, né? Ó, 1, 0, 0. Aqui vai ficar, né? Ó, posição, velocidade e corrente, né? Isso daqui, ó, só daria uma saída, que seria o próprio Z de T, que é legal, perfeito, tá? Não tem problema nenhum, né? O que me interessa, na verdade, é a posição, tá? É que, na verdade, a gente olha a corrente, como eu falei, de certa forma, a posição depende da corrente, tá? E, na verdade, outra coisa, né? Às vezes eu tenho uma fonte, gente, quando eu for montar meu P&D principalmente, e uma fonte tem tensão, e, obviamente, ela é limitada pela potência dela em corrente.
tá? Então não adianta montar um controlador que vai exigir para essa posição que eu aplique aí, tá, 24 volts mais 80 amperes, que não vai rolar, certo? Isso não vai acontecer, tá? Então, corrente sempre é uma coisa legal aqui em maglev para ficar de olho, tá? Mas a nível de teórico, de estudo, pode ser feito dessa forma aqui sem problema nenhum, tá? As constantes K1 e K2, senhores, são L0 e 0, A 1 mais E0 sobre A ao quadrado, e K2 está aqui também. Então depende da indutância na posição de equilíbrio, a corrente, né, que vai fazer com que aquela partícula permaneça no equilíbrio, a mesma coisa aqui, tá? Z0 é a minha posição de equilíbrio e A é uma constante que eu determino das minhas medidas experimentais, certo? Pessoal, valores típicos, né, para um sistema maglev, na verdade, valores típicos aqui eu estou dizendo para o que eu tenho lá no laboratório, que a gente montou no laboratório, tá? Massa da esfera 22,6 vezes 10 a menos 3, então 22,6 gramas. Resistência 31,8, em torno de 32 ohms. A indutância, cuidado aqui, né? Ela está em milihenries, tá? Tanto a indutância da bobina de 440 e que a indutância na posição Z0, né? 39,2, tá? A posição que eu escolhi é em torno de 3,5 milímetros. Isso aqui, a posição, moçada, é sempre abaixo aqui, ó, do solenoide, tá? Então, é 3 milímetros e meio abaixo do solenoide, certo? A corrente, para manter essa partícula equilibrada nessa posição em torno de 0,44 amperes. A constante A determinada 2,82 vezes 10 a menos 3, certo? A unidade disso aqui é metros, K1 1,21 e o K2 70. Isso aqui foram, obviamente, calculados a partir daquela equação ou dessas equações. Então o que eu fiz aqui foi substituir L0 e 0, o A, certo, C0, e só fiz as continhas, tá? Então dá em torno de 1,21, 22, não vou me lembrar, mas 70 aqui. Substituir os valores, então olha só, para a minha equação de entrada eu tenho que x1 ponto, x2, x3, 0, 1, 0. O meu K2 sobre M, 3,09, 3,1 tal. Isso aqui é preciosidade, a gente não está nem trabalhando com erro, né? 3,1 vezes 10. A terceira, 0 menos 54, 0, 0 menos 73. Z ponto corrente, 0, 0, 2,28, isso aqui é 1 sobre L, né? Vezes a tensão de entrada. A minha saída, pessoal, ou eu monto dessa forma, tá? Ou como eu disse, né? Eu só fico olhando aqui posição e corrente, ou só posição, tá? É que na verdade, assim, não vou mentir para vocês. Por que a gente faz isso? Geralmente, como eu falei, para equilibrar esse sistema, você precisa, na verdade, certo? Retornar corrente. Tá? Depois a gente discute isso, mas vamos trabalhar. Tá? Bom, como é que a gente monta isso aqui no MATLAB Simulink? Tanto faz ser também no XCOS, tá? No Scilab XCOS. Legal? Então, o que eu vou começar? Montando um diagrama de blocos, por exemplo. Então, aqui ó, tem a minha entrada, um degrau, certo? Unitário. Tá? A única coisa foi que eu zerei, né? Eu começo com ele já aplicando, né? Se for aí, seria 1 volt ou qualquer coisa assim. Legal? E aqui você tem o meu sistema, né? O maglev, tá? Certo? Como é que eu, então, ó, digito isso aqui? Então, vamos lá. Olha aqui comigo, ó. De novo, a minha matriz A. A minha matriz A, certo? Tem as seguintes linhas, ó. Seguintes linhas, 0, 1, 0, então vocês vêm aqui, ó, tá? Tem que abrir o colchete aqui, 0, 1, 0, ponto e vírgula, certo? Para separar uma linha da outra, tá? Ó, ponto e vírgula. A segunda linha, 3,1 ou 3,09, certo? 0 menos 54, 0 menos 54 e 0, 0 menos 73, tá? Matriz B, senhores, cuidado, certo? Ó,
uma linha e uma linha, né? Não vamos colocar tudo numa linha só, que ela vai entender como se aí fosse uma matriz linha e não uma matriz coluna, tá? Então tá aqui, ó, 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, menos 73. A matriz C tá aqui, certo? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Se eu quiser, ela completa, tá? Você fala, Bastro, tinha mais aqui, ó, quando eu escrevo o meu Y, né? Vai ser C, X mais D, U. Se não tem nada, senhores, é porque a matriz D é 0. Aqui, ó. Certo? Ela também vai ser coluna, então 0, 0, 0. Tá? Dá um OK e aí eu consigo montar a minha resposta, né? Mando simular e dou a minha resposta. Certo? Só que aqui, pessoal, tem um pequeno problema, e aqui, na verdade, né, é que as pessoas geralmente confundem e as pessoas geralmente trabalham de maneira errada. Se vocês olharem esta entrada, certo? Vem, obviamente, de um sinal, então essa entrada é única. Certo? E lembrar que essa unidade é tensão. Tá? Legal, joia. Então, qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, né? Que passa pelo meu GDS e a saída não é única. Então, apesar de representar por um único tracinho, a saída não é única. É só olhar o gráfico, moçada. Ó, vocês têm daqui, ó, uma curva, duas curvas, três curvas. Por quê? Porque, obviamente, então isso é um vetor, tá? Eu tenho três, do jeito que está aqui, eu tenho três saídas: posição, velocidade e corrente. Certo? Ó, tá? Posição, você fala, Bastro, mas como é que eu sei quem é quem? Bom, primeira coisa, se você for lá no osciloscópio, certo? E mandar ele colocar as legendas, né, a legenda, né? Ele vai colocar. Então, ó, estado de espaço, o amarelo é o 1, o 1 é posição, certo? O 2 é velocidade e o 3 é corrente. Então, ó, esta é corrente, tá? Aqui dá para ver que vai para 40 amperes aqui, né? Peraí. Na corrente vai para um valor baixinho aqui, né? Quem vai é a velocidade. A velocidade aumenta porque a partícula vai cair, né? E o C, se vocês olharem, também vai, obviamente, ela vai cair ou vai subir, tá? Então é assim, o Z está aqui, se ela cair você vai obter valor negativo, se ela subir você vai obter valores positivos. O que eu quero dizer? Ó, eu quero dizer isso, né, gente? Ó, presta atenção, minha bolinha está aqui, certo? Esse aqui, ó, eu vou chamar de referência como se fosse o meu zero, certo? Então, valores acima de Z serão positivos, se ela cair, serão negativos. Tá? Então, Z negativo só quer dizer que ela vai cair, certo? Um Z positivo quer dizer que ela vai subir, que ela não vai se manter aqui, ó, no meu Z0, que é a minha posição de equilíbrio. Tá? Tranquilo? Então, o principal problema daqui, gente, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não é uma única, certo? Saída. No meu caso aqui, ó, são três saídas. Você fala, tá, mas e se eu quiser trabalhar individualmente com essas saídas? Então, ó, que eu coloquei aqui nas observações, essa saída é um vetor, tá? Então, aqui você tem Y1, Y2 e Y3. Seja lá o que for, tá? Então, uma maneira de fazer isso, gente, ó, de maneira fácil, geralmente eu prefiro assim, né? O que eu faço então? Olha que legal, certo? Você tem aqui, ó, as três saídas, e eu uso esse componente aqui do MATLAB que chama Demux. Então, o que o Demux faz? Ele pega uma entrada e separa, certo? Em quantas saídas eu quiser. Obviamente, como eu tenho três saídas, eu separei em três saídas e em cada eu associei um osciloscópio. Por que eu prefiro assim? Porque, na verdade, o que acontece é que quando você coloca as três saídas num único osciloscópio, existe o problema de escalas, né? Às vezes um valor é muito maior que o outro e não dá para perceber as variações.
Então você olha para cá, né, por exemplo, por um gráfico desse, você fala, né, isso aqui, ó, né, o amarelo aqui, que é, por exemplo, o amarelo que é a posição, basta, ela está praticamente constante. Constante em relação a quem? A essa, certo? O azul, que é a velocidade, que realmente, né, se ela cair, se ela subir, vai ser uma coisa muito rápida. Então eu gosto muito de separar, exatamente porque aí eu consigo ver, né, certo? Realmente quais são as variações. Legal? Então aqui, se você olhar, ó, o Demux Zoom, certo? Então aqui você tem. O legal, outra coisa, né, pessoal? Escreve o que é aqui na entrada, tá? Então aqui, ó, é a posição, tá? Ó. Então a posição da partícula é 0 e rapidinho, ó, ela vai para uma posição mais 0,7. Então, nesse caso, a bolinha não vai cair, ela vai grudar, certo? Lá na minha esfera, no meu solenoide, tá? Ela vai ser atraída pelo solenoide, tá? Essa aqui, ó, é a velocidade, então ela tem que variar rápido, né? Porque ela, isso aí, né, acontece muito rápido. E aqui o valor da corrente, né? Ó. Certo? Ó, certo, tá? Então a corrente aqui vai para um valor negativo, posso estar medindo o contrário, sei lá, né? A gente eu tenho que analisar e mostrar isso de maneira legal para vocês, tá? Mas com isso eu consigo observar as variações de maneira bem legal. Então eu prefiro que vocês coloquem o Demux, separem e olhem individualmente em cada osciloscópio, tá? Para não ter o problema da escala, certo? Legal? E isso serve para qualquer sistema representado em espaço de estados, senhores, tá? Então, o que eu disse no começo da aula? Eu vou usar espaço de estados para mostrar um monte de coisas legais relacionados, o MagLab, desculpa, né? Para mostrar um monte de coisas legais relacionadas ao espaço de estados, tá? Joia? Então, isso pode ser feito para qualquer outro sistema. Legal? Vou provar outra coisa. Então, olha que legal. Se vocês usassem o sistema de vocês dessa forma aqui, ó, para realimentar, certo? Isso vai dar um pau. Por quê? Você está pegando aqui, ó, né, tentando, aqui, ó, você teria 3 saídas de jogar aqui numa única entrada. Então, isso não é coerente. Então, se vocês tentarem fazer isso, ó o que o MATLAB dá, ó, o que eu fiz aqui, né, ó, eu joguei direto e aí ele dá um monte de erros, né, simulação, MagLab e tal, ó. Lá, tá vendo? A saída, tá vendo, ó, tem 3, é a soma de 3 elementos, né, então eu não posso fazer isso. Então, o legal trabalhar dessa forma, por quê? Porque eu vou realimentar o meu sistema ou com a posição, ou com a velocidade, ou com a corrente, depende da entrada do meu sistema. Certo? Então, realimentei aqui, ó, tá, por exemplo, com posição. Certo? E aí eu vou ter, obviamente, as minhas saídas. Eu posso realimentar com o que eu quiser. Certo? E agora, né, daqui a pouco a gente vai começar a estudar, né, e a realimentação e a adição de um controlador PID. Olha que legal, ó. A adição de controlador PID faz realmente, né, com que a corrente, com a tensão que for, ela vá para o equilíbrio, né, ela realmente se estabilize a posição, né. Então o que eu fiz? Eu só adicionei aqui, ó, certo? Entre o meu elemento de decisão e o meu sistema, um controlador PID. E vocês vão, e obviamente eu ajustei os valores do P, do I, do D. Tá? Eu vou mostrar isso como faz isso, fiquem tranquilos então, certo? Diagrama de polos e zeros, como é que eu faço isso para um sistema, né, que é escrito em espaço de estado? Gente, vamos lá para o ambiente do MATLAB. Defino o que é minha matriz A, 0, 1, 0, ponto e vírgula, 3, 0, menos 54, a matriz B, a matriz C, a matriz D. Vou dizer que eu tenho uma função G, que é SS, espaço de estados, de A, B, C, D, certo? PZMAP e G. Tá aqui, gente. Então, ó, certo? Ela não tem nenhum zero, tá? E tem 3 polos, obviamente, na terceira ordem. 2 do lado esquerdo, tá ok, só que ela tem um polo do lado que direito, não tá ok. Isso quer dizer que ela será, obviamente, instável. Então, o que eu tenho que fazer para tornar esse sistema estável? Tirar esse polo daqui e jogar ele para cá de alguma forma. Então, basicamente, com o controlador vai fazer isso, né? Deslocar esse polo daqui para algum lugar, certo? Aqui do lado direito, tá? Obedecendo algumas regras, obviamente, que a gente vai estudar, certo?
Pessoal, outra coisa que eu não mostrei para vocês, né, é que achei que a curiosidade fosse, né, ser bastante para que vocês fossem atrás, é que o MATLAB, certo? Aí já não sei se o Scilab faz, ele monta a função, vamos dizer assim, se você tiver uma função de transferência, né, um sistema modelado na forma de função de transferência, quiser escrever na forma de espaços de estados ou espaços de estados na forma de função de transferência, o MATLAB faz isso direto para vocês, tá? De que maneira? Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, eu tenho A, B, C, D, então, ó, eu quero num DEM, certo? Essa é a minha função, ó, SS para to, né? TF. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, certo? E vai jogar essa função de transferência na forma de espaço de estados para a função de transferência, tá? Você fala você fala, mas você tem 3 aqui, né? Como é que pode? Isso é uma matriz. Não, não é assim, senhores. Você vai ter uma G1 de S, que seria, né, ó, menos 0,1226 sobre, tá? Ó, o DEM. Aqui ó, o termo, né, menos 22.570, certo? Esse é o termo dependente, mais 3,90 S. Então, ó, esse é o termo dependente, esse é o S, esse é o S2, esse é o 3, tá? Mais 73 S2, S3. Você teria uma G2 de S, então, ó, essa G1 de S corresponde à função de transferência da posição, a minha G2 a da velocidade e a minha G3 de S corresponde à corrente. Beleza? Tá? Mas ele faz isso para você dessa forma, tá? E se vocês quiserem ao contrário também, só que o problema do ao contrário é que lembrar que, certo? Não, tanto faz, tá? Eu consigo fazer, por exemplo, isso para o motor de corrente contínua. Então o MATLAB faz isso de maneira direta. Legal? Pessoal, eu acho que por essa aula é só, não queria que ficasse longa, né? Então eu mostrei um monte de coisas legais aqui, relacionado muito mais à representação, né, de função de transferência espaço-estado, principalmente espaço-estados, usando o maglev como exemplo. Legal? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado por essa aula. Nessa aula, então, né? É só, não tem mais o que fazer, não. Até mais, gente. Abraço, obrigado. Sim, né? Inscreva-se no canal, deixe seu like, tá certo? Divulguem, agradeço muito. Até mais, gente.